Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena vila aninhada à beira de uma floresta densa e mística, vivia um menino chamado Arjun. Esta vila, aninhada em um vale cercado por montanhas imponentes, parecia quase atemporal, como se a natureza reinasse ali há séculos, invisível, porém poderosa. Rumores sobre a floresta que cercava a vila eram numerosos. Alguns diziam que ela era habitada por espíritos ancestrais, outros sussurravam que criaturas mitológicas residiam ali, invisíveis para aqueles que não eram dignos de vê-las. Mas para Arjun, essas histórias eram apenas ecos distantes, desprovidos de mistério. A floresta, para ele, era uma velha amiga, uma presença gentil e às vezes sinistra, mas sempre familiar. Ao contrário de outras crianças da sua idade, que passavam o tempo jogando bola, brigando ou contando histórias de fantasmas ao redor da fogueira, Arjun preferia se aventurar sozinho na floresta. Adorava ouvir o farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro, o som de um rio serpenteando entre as rochas. Sentia-se profundamente conectado a cada criatura, cada árvore, cada sopro de vento que lhe roçava a pele. Devia essa conexão ao avô, um velho sábio e silencioso que o criará com uma profunda conexão com a natureza. Seu avô lhe ensinara a ler os sinais deixados pelos animais. Uma pegada no chão, um galho quebrado, um grito particular no ar. Ele lhe mostrará que cada criatura na floresta tinha uma história para contar, um segredo a revelar. O velho tinha um jeito particular de perceber a floresta, como se ela falasse com ele, e Arjun, desde pequeno, aprenderá a ouvi-la. Sabia reconhecer o vôo de uma cobra invisível na grama alta e sentia o frio no ar antes de uma tempestade se formar. Mas, além da técnica, era o amor e o respeito pelas criaturas vivas que seu avô lhe transmitirá. Cada animal, cada árvore, tinha seu papel no frágil equilíbrio que era a floresta. Arjun também sabia que, embora a floresta fosse um lugar sagrado e belo, não era isenta de perigos. Às vezes, caçadores furtivos armavam suas armadilhas ali para capturar animais e vendê-los a comerciantes de terras distantes. Ele ouvirá histórias de veados presos em arame enferrujado, de ursos feridos por ganchos afiados. E, às vezes, até mesmo animais feridos ou enfraquecidos se tornavam presas fáceis para feras mais fortes ou astutas. Ele sabia que as estações mudavam a floresta, revelando diferentes faces ao longo do tempo. O outono trazia cores extravagantes, uma névoa leve que subia do solo úmido, enquanto o inverno rigoroso e frio cobria as árvores de neve, transformando-as em estátuas silenciosas. E na primavera, tudo renascia. Era seu playground, seu santuário, onde ele podia observar e aprender, onde se sentia em casa. Numa manhã enevoada, enquanto Arjun caminhava sozinho, com os pés leves sobre o chão coberto de musgo, uma sensação estranha invadiu seus sentidos. Ele estava acostumado a sentir os ritmos naturais da floresta, mas desta vez havia algo mais, uma tensão no ar. Um grito de repente perfurou a névoa. Não era o grito de um pássaro ou o uivo de um predador, mas um grito humano desesperado, dilacerado pela dor. O coração de Arjun afundou. Era um grito que vinha de longe, um grito cheio de dor, um grito animalesco. Sem pensar, lançou-se pela floresta, o corpo guiado pela urgência do grito, os passos serpenteando habilmente por entre arbustos densos e galhos baixos. Atravessou um riacho, deslizou sob troncos caídos, sem nunca perder de vista a fonte do grito. Quanto mais andava, mais alto o som se tornava, mais rápido seu coração batia no peito. Sabia que precisava chegar lá rápido, mas também sabia que a floresta não perdoava imprudências. Obrigou-se a manter a calma, a não se deixar dominar pelo pânico que crescia dentro dele. Quando finalmente chegou à curva de uma árvore, ele parou de repente. A cena que viu o deixou sem palavras. Um tigre adulto, esplêndido em seu poder, lutava furiosamente, com a pata traseira presa numa armadilha de metal. O monstro da beleza, a majestade encarnada, contorcia-se em movimentos desesperados. Suas garras cravavam-se no chão, seus músculos se contraíam, sua boca se abria num rugido de dor. Os olhos do animal, flamejantes, estavam cheios de terror, e sua fúria se misturava a um imenso sofrimento. A armadilha penetrava profundamente em sua carne, e Arjun quase conseguia sentir o aço afiado através da névoa. O tigre rugiu novamente, um grito selvagem e aterrorizante, um grito por liberdade, mas também um grito de luta contra a dor.
O coração de Arjun batia forte. Ele conhecia tigres, havia estudado-os. Sabia que, apesar de sua aparência majestosa e poder, esses animais podiam se tornar incontroláveis em tais situações. Mas também sabia, graças ao avô, que a fúria de um animal muitas vezes era simplesmente uma reação ao sofrimento. Lembrou-se das palavras do sábio: um animal ferido não deve ser julgado pela violência que demonstra. Ele está lutando pela sobrevivência. É nesses momentos que a verdadeira compaixão deve entrar em ação. Arjun respirou fundo. Deu um passo à frente cautelosamente, com todos os músculos do corpo tensos, mas determinados. Sabia que o menor movimento repentino, o menor erro, poderia ser fatal. Mas não hesitou. Estendeu a mão, falando baixinho, como vira o tigre fazer com os animais da fazenda. Mas o tigre, em seu desespero, não prestou atenção à voz do menino. Seus olhos estavam fixos na dor na pata, e a raiva resultante o tornava quase incontrolável. As mãos de Arjun tremiam, não de medo, mas de intensa concentração. Ele sabia que não tinha muito tempo. Então, lembrou-se de um antigo método que seu avô lhe ensinara: diminua a intensidade, apresente-se como uma presença inofensiva, não provoque a criatura, mas ofereça uma solução. Arjun agachou-se, com movimentos lentos e medidos, sem tirar os olhos do tigre. O tigre, em seu desespero, voltou o olhar para o menino. Por um instante, seus olhares se encontraram, e Arjun sentiu uma onda de empatia inundá-lo como uma torrente. Não se tratava mais de um simples animal preso numa armadilha, uma fera selvagem com garras afiadas e presas ameaçadoras. Era uma criatura viva e senciente, com seus próprios medos, dores e instintos. Este tigre, com sua majestade decaída e seu grito de dor, parecia tão vulnerável quanto um humano em situação semelhante. Arjun compreendeu que, assim como ele, o tigre vivia, sofria e tinha esperança. Ajoelhou-se lentamente, com o coração batendo forte no peito. A terra úmida sob seus joelhos parecia vibrar com a tensão que emanava da cena. Arjun sabia que, mesmo pequeno diante de tal predador, precisava manter a calma. Concentrou-se na respiração, tentando canalizar a sabedoria que seu avô lhe transmitirá. Murmurou palavras reconfortantes, palavras que vinham do fundo de sua alma, embora não entendesse completamente por que falava. Talvez fosse para acalmar o tigre, ou talvez para se tranquilizar. Seu avô sempre lhe dissera que uma voz suave podia amolecer o coração até das criaturas mais selvagens, e Arjun se apegou a essa verdade com fervor silencioso. O tigre, ainda mais assustado com a aproximação da criança, rosnou, um som baixo e gutural que fez Arjun estremecer. O menino parou imediatamente, paralisado, percebendo que a situação estava se tornando cada vez mais frágil. Ele sabia que o tigre, naquele estado de dor extrema, poderia se tornar imprevisível. Uma reação violenta, um golpe de garra ou um rugido poderoso, e tudo poderia dar errado. Mas Arjun se recusou a fugir, recusando-se a abandonar o animal ao seu destino. Ele vira o sofrimento do animal em seus olhos, e em algum ponto, sabia que eles eram mais parecidos do que imaginavam. Fugir não era uma opção, não desta vez. Suas mãos tremiam enquanto ele se sentava e examinava os arredores, procurando freneticamente por qualquer coisa que pudesse ajudar. Nesse momento, um pouco mais distante, viu um galho quebrado caído no chão, sólido e firme. Agarrou-o, com a mente cheia de determinação, e voltou para o tigre. Com a cautela de um equilibrista, inseriu o galho no mecanismo da armadilha, na esperança de forçá-la a se abrir. Mas a armadilha era mais forte do que ele imaginara. O metal rangeu, o galho se dobrou sob a pressão, mas nada aconteceu. Arjun tentou novamente, com as mãos úmidas de suor, mas o mecanismo não cedeu. O tigre lutava com cada vez mais violência, seu corpo poderoso se contorcendo em um balé assustador de dor e raiva. A ansiedade crescia dentro de Arjun. Cada segundo que passava parecia um novo desafio a ser superado. Então, algo estranho aconteceu. Em vez de rugir mais alto, de fazer uma última tentativa de se libertar, o tigre congelou de repente. No silêncio que se seguiu, Arjun congelou, seus olhos encontrando os do grande predador mais uma vez. O tigre fechou os olhos lentamente, um gesto estranho, como se aceitasse sua dor, como se entendesse que seus esforços agora não passavam de agonia. O menino sentiu o coração apertar diante da submissão inesperada do animal, mas também diante da dignidade em seu olhar. Era uma aceitação trágica,
mas também uma compreensão silenciosa de que algo estava para acontecer, que o resultado agora dependia exclusivamente da vontade da criança. Arjun, comovido com essa estranha pausa, ajoelhou-se novamente, colocando a mão trêmula no chão, como se para simbolizar paz. Sua mente estava se acalmando. Ele aprenderá com o avô que a paz vinha nos momentos em que tudo parecia perdido, quando o espírito humano se abria para o outro em um ato de pura confiança. Arjun sentiu essa estranha e íntima confiança se estabelecer entre ele e o tigre. Aproximou-se lentamente, estendendo a mão trêmula. Era um ato de submissão, mas também de respeito. A princípio, o tigre permaneceu imóvel, observando a criança, seu olhar intenso como uma chama queimando com um segredo não compartilhado. Então, após uma hesitação palpável, o tigre se moveu. Lentamente, aproximou a cabeça de Arjun, como se quisesse sentir seu calor, aspirar seu perfume. O menino sentiu um hálito pesado e quente roçar seu rosto, um hálito que cheirava a terra, a floresta, mas também a uma certa angústia, um grito silencioso de socorro. Então, em um gesto surpreendente, o tigre tocou suavemente a mão de Arjun com o focinho. Foi um gesto estranho e quase íntimo, como um reconhecimento, um chamado para conexão, um compartilhamento da dor crua que ambos carregavam. Arjun sentiu seu coração inchar com uma emoção indescritível, uma fusão silenciosa entre homem e animal, humano e natureza. O menino, atordoado, mas calmo, colocou a mão na cabeça do tigre. Sentiu o calor intenso do corpo do animal, o pelo macio, porém esticado, cada músculo sob a pele do tigre vibrando de dor e relutância. Mas o animal não se defendeu, não tentou morder ou atacar. Era como se entendesse que Arjun só queria ajudá-lo, que ele era apenas uma presença benevolente naquele momento de sofrimento. Então, com um baque surdo, um milagre aconteceu. O galho, pressionado contra o mecanismo da armadilha, quebrou sob a pressão, fazendo com que o metal cedesse. O tigre se libertou repentinamente. Num clarão de luz, o animal conseguiu retirar a pata da armadilha, uma acrobacia impressionante apesar da dor. Levantou-se, esforçando-se para ficar de quatro, com os olhos fixos em Arjun com uma intensidade renovada, como se tentasse entender o que acabará de acontecer. O tigre recuou lentamente, com os olhos ainda fixos no menino, e então, após uma última hesitação, virou-se e desapareceu na névoa, sua silhueta se fundindo às sombras da floresta. Arjun permaneceu ali, imóvel, olhando para o local onde o animal havia desaparecido. Um silêncio profundo o envolveu. O vínculo que ele sentirá, aquela conexão silenciosa, ainda pairava no ar. Ele não salvara o tigre à força, nem por mágica, mas sim por sua compaixão e sua fé na natureza. Um simples gesto de calma, comunicação sem palavras e respeito mútuo. O menino, com os olhos brilhando, levantou-se lentamente, pronto para retornar à aldeia, mas com uma nova convicção. A floresta, e tudo o que ela continha, era muito mais do que os olhos podiam perceber. Era um reino de segredos e mistérios, mas também de profunda sabedoria, uma sabedoria que só quem sabia ouvir podia verdadeiramente compreender. De repente, com um movimento rápido como um raio, o tigre avançou, com os músculos tensos, pronto para liberar toda a força de sua natureza selvagem. Arjun, em pânico, fechou os olhos, com o coração disparado, e se preparou para encarar seu destino, para aceitar o fim que parecia inevitável. Tudo pareceu congelar em um instante suspenso, o tempo reduzido a um fio frágil, e ele se sentiu completamente impotente diante da força da criatura que se lançava em sua direção. Mas o que sentiu em seguida o deixou sem palavras. Em vez da dor de um ataque, uma sensação suave e quente roçou sua mão. O tigre, num gesto de ternura inesperada, lambeu delicadamente a palma da mão do menino. O gesto, simples e comovente, parecia ser um agradecimento silencioso, um profundo reconhecimento de uma vida salva, ou talvez uma promessa mútua de respeito. O tigre, que havia sido pego em uma armadilha de ferro e dor, parecia estar oferecendo a Arjun algo ainda mais precioso do que a mera sobrevivência. Um ato de compaixão, um sinal de que existia uma conexão verdadeira, mesmo entre as espécies mais distantes. Arjun, surpreso com essa gentileza inesperada, sentiu uma onda de calor inundá-lo. Seus dedos se contraíram sob a língua do animal, mas ele não sentiu medo. Nem teve tempo de refletir sobre o significado do gesto, simplesmente sentiu a pura verdade do momento. O tigre, em toda sua majestade, era mais do que um predador. Era um ser vivo, assim como ele,
com medos, desejos e necessidades que o tornavam humano em sua vulnerabilidade. Arjun não estava apenas testemunhando um resgate, ele estava testemunhando uma comunhão. O tigre então se ergueu com majestosa graça, seu corpo se erguendo num movimento fluido e poderoso, quase irreal, como se a própria terra o tivesse sustentado em sua ascensão. Virou-se lentamente para Arjun e, antes de desaparecer na mata, lançou um último olhar. Esse olhar era carregado de significado, como se buscasse gravar aquele encontro na alma do menino, transmitir-lhe um conhecimento que as palavras não conseguiam expressar. Um conhecimento ancestral, transmitido na solidão das florestas profundas, onde o equilíbrio entre a vida e a morte se desenrola em cada respiração, em cada batimento cardíaco. Arjun ficou ali, Arjun ficou ali, paralisado, com os olhos ainda fixos no local onde o tigre desaparecera, onde as sombras das árvores pareciam engolfar a silhueta da fera, tornando-a tão elusiva quanto o vento. O silêncio se instalou, pesado e profundo, como uma bênção silenciosa envolvendo a cena. O menino sabia, no fundo do coração, que o que acabará de vivenciar não era simplesmente um encontro com um animal. Era um momento muito maior. Uma espécie de compreensão mútua, uma rara e preciosa intersecção entre homem e fera, não em violência ou medo, mas em uma forma pura de compaixão compartilhada. Não foi um ato heróico, nem um resgate cinematográfico. Foi uma troca íntima, quase mística, que transcendeu os limites do intelecto humano. Arjun agiu sem pensar, guiado por um impulso que só ele conseguia entender. E naquele ato instintivo, ele abriu uma porta para algo maior do que ele mesmo, uma verdade que pertencia à floresta, à natureza, à própria vida. O menino voltou para casa, mas sua mente não parava de vagar pela floresta, seus pensamentos povoados pelo olhar profundo do tigre. Ele sabia, com uma certeza implacável, que havia salvado uma vida naquele dia. Mas também sabia que não fora apenas a vida do tigre que ele havia preservado. Ele havia testemunhado a sabedoria oculta da natureza, uma sabedoria que reinava no silêncio da floresta, no ar fresco da manhã e nos segredos sussurrados pelas árvores. Uma sabedoria que unia todas as criaturas, não pela força, mas pela empatia, pela compreensão e pelo respeito às limitações e ao sofrimento de cada um. Anos se passaram, mas Arjun continuou a caminhar pela floresta. Às vezes, na curva de uma trilha ou entre as árvores, ele pensava ver uma figura solitária, imponente e silenciosa. O olhar brilhante do tigre, emergindo furtivamente das sombras da folhagem, como uma visão distante de outro tempo. Às vezes, parecia-lhe que os galhos tremiam sob uma respiração discreta, um murmúrio suave que ainda carregava o eco daquele encontro. Arjun sabia que o tigre ainda estava lá, em algum lugar, nas profundezas da floresta. E embora o encontro tenha sido breve, permaneceu como parte dele, uma lembrança indelével de um vínculo que o tempo não conseguiu apagar. Essa conexão, ele entendia agora. Não era simplesmente um encontro entre um menino e um animal. Era o encontro de duas almas, um encontro não medido em gestos ou palavras, mas em sentimentos, em vibrações de pura emoção, em momentos suspensos que desafiam os limites da vida e da morte, do humano e do selvagem. O tigre, em sua majestade e selvageria, deixará uma marca indelével no coração de Arjun. E Arjun, por sua vez, carregava consigo uma parte da floresta, uma parte do tigre, um segredo que só quem sabia ouvir poderia compreender.